Hoje você vai aprender a fazer esse Omo Gel super concentrado para você lavar sua roupa e deixar tudo limpinho. E o melhor, ele é feito com barra de sabão, gente. Isso mesmo, só ralar e derreter que vira essa maravilha. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita não tem mistério. O que eu vou fazer? Eu vou ralar aqui no ralador 2 barras de sabão caseiro, tá? Essa receita desse sabão caseiro eu vou deixar aqui no final do vídeo ou no card no finalzinho do vídeo, tá? Essa é a receita dele. Você pode fazer com qualquer receita de sabão em barra, sendo que o sabão em barra não pode ter gordura animal. Então, aquele sabão em barra que você fez com sebo, ou o sabão em barra que você fez com fritura animal, que foi de carne de porco ou de frango, o que for, não vai funcionar, tá? Só pode ser óleo usado que você usou para fritar uma batata frita, que você usou para fritar um salgado, é esse óleo com esse sabão em barra que funciona, tá? Sabão líquido feito de sabão em barra, se tiver gordura animal, não funciona. Nem adianta você tentar porque não vai funcionar. Eu vou dar uma acelerada no vídeo que eu vou ralar as 2 barras de sabão que eu vou usar nessa receita para fazer esse gel Omo super concentrado, tá? Vamos acelerar. Gente, deu uma super acelerada para não ficar aqui enrolando com vocês. Cada barra dessa minha tem aproximadamente 180 gramas, então eu usei 2, tá? Ó, tô na segunda já ralando rapidinho. Ele fica tipo um pó de tão sequinho que esse sabão fica, essa receita, que se você quiser usar para fazer sabão em pó, também funciona. Olha como é que ele fica. Bem fininho, tá? Um pó mesmo. Isso aqui você rala uma barra de Vênus junto e pode colocar para lavar roupa. Olha isso. Ele vai derreter de qualquer jeito, porque ele fica um pó mesmo, um sabão em pó. Mas como a gente vai fazer hoje o sabão líquido, vamos pegar e vamos transformar em sabão líquido esse pó aí, tá? Olha que lindo que fica, tá vendo? Agora vamos lá para a próxima parte. Agora vou utilizar 1 litro de água fervendo, tá, gente? Tem que ser água fervendo, senão não funciona, tá? Na verdade, nessa chaleira aí tem 2 litros, mas geralmente eu coloco a metade, misturo muito bem. Se caso não derreta tudo, aí sim eu coloco o restante. Mas de início, vamos colocar só 1 litro, porque já é o suficiente para derreter esse sabão, tá? Olha como é que ele fica. Na hora que você coloca a água fervendo, ele já vai mudando de cor, ele já vai engrossando. Vai ficar um gruminho ou outro que sempre na hora que você está ralando, um pedacinho maior escapa. Então são esses pedacinhos que vão te dar um pouquinho mais de trabalho para dissolver, tá? Uma observação. O sabão líquido ele precisa de álcool, tá? Se na sua receita original do sabão em barra não leva álcool nenhum, o que, que vai acontecer? Ele vai dar uma leve talhada. Mas por quê? Porque ele está pedindo álcool que faltou, tá? Para ser transformado em líquido, ele precisa do álcool. Ah, Bernardo, mas quanto de álcool eu tenho que utilizar para cada barra de sabão? Gente, não tem certo, tá vendo? Ó, que ficou meio esbranquiçado. É só colocar de pouco em pouco e misturar. E ele tem que ficar um amarelo grosso, tá? Enquanto ele estiver esbranquiçado é porque ele está pedindo álcool. Então você coloca álcool aos pouquinhos até ele pegar forma de sabão. Não tem mistério nenhum, tá? Não tem quantidade certa, 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 tá? É só você indo no olho mesmo, colocando de pouquinho em pouquinho e misturando. Essa dica serve também para aquelas receitas que você pega e faz e sobe uns talhados por cima, tipo uma gelatina. Você pode colocar álcool, coloca um pouquinho de álcool, que essa gelatina, esse talho branco vai ficar transparente e depois é só você colocar um pouco de água quente que ele volta ao normal, tá? Isso é uma super dica para quem pega o sabão e dá alguma coisa errada que isso acontece. Como esse sabão é em barra e ele não levou álcool, eu estou colocando álcool aos poucos até chegar na textura que eu quero, tá? Entendido? Vou misturar aqui muito bem até dissolver tudo. Assim que dissolver tudo, aí sim nós vamos para o próximo passo.
Meu sabão já derreteu, agora eu vou colocar 500 ml de água, tá? A água eu vou colocar de 500 em 500 ml até chegar na textura que eu quero. Ele aí agora está muito quente, mas já está grosso. E quando eu for colocar mais água, sendo que em temperatura ambiente, o que vai acontecer? Ele vai engrossar mais ainda. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que eu sei que muita gente vai perguntar, Bernardo, eu posso derreter esse sabão em banho-maria? Gente, pode, mas para mim não tem necessidade, porque com água quente ele dissolve rapidinho, até porque vocês viram que ele fica bem pó mesmo, então ele dissolve super rápido, então você nem tem trabalho assim, tá? Olha como é que tá ficando, como ele fica grosso, tá vendo? Só com 500 ml de água que eu já coloquei na receita. Vou colocar mais 500 ml de água em temperatura ambiente. No final aqui na descrição, eu vou deixar exatamente o quanto de água fervendo eu usei e o quanto de água em temperatura ambiente eu usei. E olha isso, gente, super grosso. Parece que ele não está transparente. Por quê? Porque quando a gente vai abatendo e misturando, fica cheio de ar dentro dele. Quando você parar e deixar ele descansar, aí sim vai vir aquela transparência bonita. Agora, para deixar o nosso sabão mais bonito, tá? É opcional essa parte. Vou colocar mais 500 ml de água em temperatura ambiente, mas nessa água aí tem 2 colheres de sopa de baunilha leve dissolvida, tá? Vou colocar aos poucos e sempre misturando. Bernardo, posso substituir a baunilha leve por bicarbonato? Pode, gente. Só cuidado. Vai colocando aos poucos para não deixar o seu sabão ficar leitoso, tá? Quando eu falo que ele fica leitoso é porque dá um efeito rebote. Em vez de engrossar, ele acaba ficando ralo que nem água e talha, tá? Então você vai colocando aos pouquinhos. Se você vê que ele está querendo ficar branco, vocês parem na hora de adicionar. Seja a barrilha, quanto o bicarbonato, até mesmo o sal de cozinha, vocês podem estar utilizando. Sendo que o bicarbonato ele vai agir para potencializar mais o seu sabão, porque esse meu sabão em barra já tinha passado o tempo de cura, então eu já posso usar ele. Então, para aumentar a potência dele de limpeza, eu estou colocando o bicarbonato, que dá uma alcalinidade maior no sabão, assim limpando mais, tá bom? Ó, coloquei aqui o copo inteiro, deu super certo, engrossou mais ainda o meu sabão e aumentou a eficácia dele. Agora, para deixar ele mais poderoso, para dar uma espessada maior, para deixar ele alvejante, limpa roupas, bem forte, aqui eu tenho 150 ml de cloro. Se você quiser usar água sanitária, que boa, cândida, cada estado tem um nome diferente. Vocês podem usar até um pouquinho mais, tá? Uns 200, 250 ml. Pode ficar despreocupado que não vai manchar roupa nenhuma. Pelo contrário, vai dar aquela limpeza, vai deixar o seu sabão bom, bonito, tá? Transparente. Vai dar uma espessada nele, tá? E só tem a ajudar. Mas como a água sanitária, tanto o cloro, vem do hipoclorito de sódio, é o mesmo esquema da barrilha, do bicarbonato e do sal. Coloca aos poucos, porque se você colocar muito, pode desandar a sua receita. Por isso eu estou colocando aos pouquinhos aí, tá? E observando. Vocês podem ver que deu uma clareada, mas não chegou a ficar leitoso, tá? Sempre que eu coloco um pouquinho e vou misturando. Se eu sentir que ele tá ficando branco demais, e em vez de engrossar, ele tá ficando mais ralo, eu já paro de adicionar. Show? Deu para entender? Então, beleza. Vamos para a próxima parte. Agora vamos colocar o nosso corante poderosíssimo, que uma gota só já faz estrago aqui. Se vocês quiserem adquirir tanto o corante quanto o soda, bicarbonato, tudo que eu uso aqui no canal, vocês podem entrar em contato comigo direto pelo grupo de ofertas. Vou deixar o link de ofertas, do grupo de ofertas, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Vocês vão ser encaminhados lá para o grupo de WhatsApp, onde está todo mundo lá. Eu vou trocar dicas, compra as coisas, troca experiências. Tem muita coisa boa lá, tá? Vocês podem ir lá que vocês vão gostar.
Vou colocar só mais um pouquinho de corante, porque esse corante aqui você tem que ficar com o olho no peixe e outro no gato, porque ele é sinistro. Se você colocar demais, fica muito azul, tá? Que ele é bem forte. Então eu prefiro colocar aos poucos e vendo a cor que eu quero, do que colocar de uma vez só e passar da cor e aí não tem como voltar. Agora, por último, estou colocando a essência Omo, tá? Bernardo, qual a quantidade de essência você está usando? Gente, em média aí, uns 10, 15 ml. Até porque essa essência que também tem para vender lá no grupo de ofertas, ela é forte, tá? Com pouquinha coisa ela dá um cheiro bom. Eu que às vezes sou um pouco exagerado, que eu gosto de muito cheiro. Então, às vezes eu pego um pouco pesado, mas a essência é ótima. Ó, coloquei a essência, misturei muito bem. Agora vou borrifar álcool por cima e deixar descansar de um dia para o outro e volto para mostrar para vocês o resultado dessa maravilha. E após 24 horas, olha isso, gente. Eu fico sempre satisfeito com as receitas. Olha que sabão maravilhoso e feito com barra de sabão caseira, gente. Não tem como errar. É muito fácil de fazer e olha, um sabão perfeito para você lavar suas roupas e todas elas ficarem super cheirosas. Agora vamos fazer o teste de espuma. Mas antes, se você gostou do vídeo, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E também, se você está chegando hoje no canal, seja bem-vindo e se inscreva, porque tem sempre vídeo novo aqui no canal. E todas as sextas e domingos temos live, tá? Ó, tem o meu recipiente aqui com água. Coloquei até bastante água, fiquei com medo até de bater para não sair vazando água para tudo que é lado. Coloquei aqui um pouco do nosso Omo super concentrado, né? Gel mesmo, bem grosso. E vou tentar bater aqui ao máximo para não fazer muita sujeira, né? Com água. E olha como faz espuma. Uma opção, tá? Para vocês, se vocês quiserem que faça mais espuma, pode colocar lauril, tá? Mas, Bernardo, quanto de lauril eu posso colocar nessa receita? Tá, gente? Nessa quantidade aí, coloca uns 200 ml que vai espumar que nem uma maravilha, tá? Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que tenham gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, um oi, curta o vídeo para ajudar, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que puder para deixar esse vídeo famoso. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!